pensa o seguinte, se você fosse uma lagarta, e essa lagarta começasse a sentir o peso do tempo, o peso dos meses, e você vai tendo dificuldade de se rastejar. E aí você diz para si mesmo, que lagarta miserável que eu sou, eu preciso dar uma incrementada, eu preciso me tornar uma lagarta melhor. Eu preciso acordar mais cedo, eu preciso fazer mais ginástica, eu preciso me tornar eu preciso fazer uma reprogramação mental, a lagarta. E ela começa a sentir raiva, pena de si. Por quê? Porque ela não sabe que aquilo que está acontecendo com ela está preparando algo muito maior. Que é a ruptura com o estado de lagarta. E através dessa ruptura você passa por um processo de transformação. E esse processo de transformação transcende totalmente o estágio primário, que era o estágio da lagarta. Agora ela se torna uma borboleta. Então, a lagarta, ela não tem a noção do que vai acontecer com ela. Só que ela precisa deixar o fluxo acontecer. Nós, de certa forma, nós todos somos lagartas, aprisionadas no nosso condicionamento, na nossa falsa noção de eu. E nós não queremos abrir mão desse estado, por quê? Porque nós não sabemos o que existe para além. Então, o que nós precisamos é justamente criar uma ruptura com a nossa condição mental. Não é você fazer uma reprogramação mental, é você fazer uma ruptura. Cara, você tem que sair da sua mente. Você não é a sua mente, não tem nada que reprogramar nela. Se você sair dela, agora você tem o controle sobre ela e automaticamente você começa a usar aquilo que você quer e o resto definha. Perde o sentido e vai desaparecer. Uau. A transcendência é você passar por esse processo onde você se torna aquilo que é muito mais leve do que o falso eu. Muito mais espontâneo, muito mais natural. Então, a natureza ela nos dá esses exemplos. E o grande segredo, para não deixar sem nenhum segredo, o grande segredo é o estado de presença. Você estar presente para esse momento é você estar presente para tudo o que acontece nesse momento, inclusive o pensamento. E aí, quando você cria esse estado de presença, aí você é aquilo que você é, porque você está presente. Você está consciente do momento presente. E agora o presente, aquilo que você é, se manifesta através de você. Aquilo que você é não carece de cuidado em relação ao futuro, ao passado. E de novo, Jesus nos ensinou isso, mas nós nunca entendemos isso. Quando ele diz o seguinte, olhem como vivem os lírios e como vivem os pássaros. E se Deus cuida deles, ele vai cuidar muito mais de você. O que nós não entendemos nessa passagem? Que era sobre ser o seu eu verdadeiro. Quando ele diz, olhem como eles vivem. Como eles vivem? Eles vivem no agora. Na porta estreita do agora. Uau. Então, se você viver dessa forma, mas o que vai acontecer se eu viver no agora? Aquilo que é maior do que você se manifesta através de você. E esse é o poder, o último poder, essa é a liberdade, é a última liberdade. E o que impede disso se manifestar através de você? É a serpente tagarela, o burburinho, você não consegue parar um minuto dessa voz na cabeça. Uau. Você já enfrentou essa serpentezinha? É. Ela foi a mais forte de todas. Cara, que... Não é louco, mas eu acho a definição certa. Acho que é surpreendente.
E são coisas que a mente sabe pouco sobre isso, entendeu? Por que poucas pessoas falam sobre isso? Por não ter ainda o entendimento ou por não ser algo vendável? Porque eu acredito que não é a coisa mais vendável do mundo, não é o que as pessoas querem ouvir, né? Eu acho que você deve perceber isso quando você fala isso abertamente na internet. Talvez esteja enganado, mas não, comercialmente falando, eu acho que não é o que as pessoas imaginam ouvir, né? Mas e por que tu haveria de querer falar algo que é comercialmente vendável? Não, em termos de negócio, né? Mas para que tu quer isso? Porque, por exemplo, pensando pelo ponto de vista... Ele já quer controlar as coisas. Tu já quer assumir o controle. Não, É isso. Já entendi. É isso. E outra é isso. Então o que acontece? Por exemplo, não, mas eu quero crescer. Mas por que tu precisa crescer? O crescimento está no seu eu verdadeiro. Assim, ó, quando você vive do seu eu verdadeiro, você pode ter o que você quer, mas você não precisa mais de nada. Essa é a diferença, entendeu? Então, assim, eu poderia crescer mais, sim, mas para quê? Eu não preciso disso. Agora, o que eu preciso mesmo? Aquilo que eu quero. O que eu quero? Aquilo que, sei lá. Então, assim, eu tenho muito mais do que eu preciso. Então, por exemplo, eu faço lançamentos que você fazia. Eu faço. Eu procuro vender. Claro que eu procuro vender. Que é o pilar, os três pilares lá, do paixão, aptidão e renda. Não, isso eu já não vendo mais. Eu hoje só trabalho essa questão que não é vendável. Aquilo era vendável demais. Então, logicamente, na linguagem do português, claro, se quis dificultar.